Toda sexta-feira é dia de talentos da Band e nós trazemos aqui ao Manhã Bandeirantes os nossos colegas aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação para bater um papo um pouco mais solto, aquelas pessoas que de vez em quando vocês só veem na TV ou no rádio mais sério, mais fechado, falando de assunto importante, para entender como que chegou até aqui, para conversar sobre a história, um bate-papo descontraído. E hoje o nosso convidado é o âncora do Jornal da Noite, da Band News TV, jornalista Felipe Vieira. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia aos ouvintes. Interessante o que tu disse, a gente vê no rádio. Eu sou do tempo que era inimaginável ver alguém no rádio. Ver no rádio, né? Era inimaginável isso, mas hoje as pessoas, muitas, estão nos vendo no rádio. Muita gente vendo rádio, mas também ainda tem aquela coisa de muita gente reconhecer pela voz. Você deve ter acontecido muito isso, né? Porque antigamente a pessoa, você podia estar na frente dela, se você não falasse, ela não ia saber quem era, né? Sabe que no supermercado acontecia muito isso, não em São Paulo, né? Mas principalmente em Porto Alegre, né? Eu me dirigia no açougue para pedir alguma coisa, na padaria para pedir algo, em algum local para pedir alguma informação, as pessoas... Conheço essa voz, né? Então, aquela cara de tô pensando quem é, né? Tinha esse imaginário do rádio, né? Então, essa situação que realmente já aconteceu algumas vezes. Rádio que foi a sua primeira casa? Desde os 13 anos de idade, na Rádio Sobral de Butiá, quando hoje a gente fala de interatividade, eu era um ouvinte tão interativo que virei um ouvinte problemático para a emissora. Eu ligava tanto para a emissora que eles disseram, bom, a gente não vai conseguir tirar o direito dele de ligar para a emissora, então vamos fazer que ele se una a gente. Então, Heron Oliveira, Sérgio Fernandes e Jajá, Kiko, Padre Frederico Asman, Nelton Vieira dos Santos decidiram, né, entre os âncoras e os sócios da rádio, me chamarem para trabalhar na rádio com 13 anos de idade, ainda não remunerado, mas a partir dos 16 comecei, quer dizer, já tinha ali um cachezinho, mas a partir dos 16 comecei como operador de áudio e já estava logo no microfone, né? Você falou de Butiá, tem uma identificação muito grande com Porto Alegre, mas é de Butiá que fica pertinho ali. 80 quilômetros. E aí, quando que foi para Porto Alegre de vez? Quando Porque fui começou antes da faculdade até, né? Quando fui fazer a faculdade. Eu comecei com 13 anos no rádio, aí com 19 eu fui para Porto Alegre fazer a faculdade, mas não larguei o rádio. Eu ia para Porto Alegre, pegava um ônibus 15 para 6 da manhã, voltava para Butiá, chegava a 1 da tarde, fazia um programa das 2 às 5 da tarde na rádio e muitas vezes voltava à noite para Porto Alegre para fazer algumas cadeiras da noite, porque eu tive um acidente de carro no meio do caminho e aí eu perdi algumas cadeiras. Então teve uns semestres ali que eu tive que fazer faculdade pela manhã e à noite. Então eu percorria 320 quilômetros, mais uns 15 dentro de Porto Alegre por dia para fazer faculdade, trabalhar. Ficou nesse vai e volta, não é fácil não, né? O Sabino hoje foi te apresentar no comecinho do programa, né? Antecipar que você estaria aqui com a gente, falou que é uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira. Com 13 anos, quando começou, já era? Você vozeirão também? Tinha uma brincadeira em Butiá, que era o seguinte, que era... Quando ele trocar de voz, ele vai desistir, a gente vai tirar ele do ar quando ele trocar de voz. Estão esperando até hoje. Eu sempre tive a voz esse tom mais grave, assim. Então mas essa era uma gozação, assim. Os meus professores no colégio em Butiá diziam, não, isso é uma febre que vai passar, quando ele trocar de voz, tal. E nunca troquei, né? Porque ela sempre foi, na verdade, ficando mais grave. Ela já era grave e ficou mais grave. Dizem que a tendência é essa, né? Geralmente a troca de voz é pra ficar mais grave ainda. Eu nunca tive aquela fase assim, de vez em quando, sabe? Aquela pessoa que sempre faz aquela falhada. né? Aquela falhada, aquela coisa assim, vai pro agudo. Não, eu nunca tive isso. Bom, e aí fez a faculdade
em Porto Alegre, já sabia que queria ser jornalista, porque com 13 anos ficava ligando para a rádio. Eu nunca tive plano B. O que aconteceu? Quando eu tinha... Na verdade, é o seguinte, eu falo 13, mas na verdade era 12, porque a rádio inaugurou em Butiá em janeiro. Eu fiz 13 em fevereiro. Né? Quando a rádio inaugurou em Butiá, foi um acontecimento. Naquele ano eu não fui para a praia, que normalmente no Rio Grande do Sul, nessa época, estou falando lá há 46 anos atrás, o que acontecia? A gente saía de férias em dezembro, e muitos iam para a praia em janeiro e voltavam em março, quando voltava o ano letivo. E eu não fui para a praia nesse ano. E então eu acompanhei toda a colocação da antena da rádio, os estúdios da rádio, a rádio entrando em caráter experimental no ar e tal. Tudo isso eu ia acompanhando entre dezembro e janeiro. Quando a rádio entrou no ar em janeiro, eu fixei na rádio. Tá? Era só o que eu fazia. Então, eu nunca tive um plano B. Aconteceu assim naturalmente quando meu pai queria que eu fosse engenheiro, minha mãe economista, não sei, nunca teve isso. Nunca Já ninguém, sabia. nunca ninguém pegou e me indicou isso, nunca, sabe, teve um plano B. Ele vai trabalhar em rádio. Agora, mas você consegue identificar em que momento que virou essa chavinha de essa fixação pela rádio? Já gostava? O que No aconteceu? primeiro momento que eu falei. No primeiro momento que eu peguei o telefone, liguei para a rádio, estava o Heron Oliveira comandando um programa lá. E como a rádio era o acontecimento da cidade, todo mundo estava ouvindo a rádio, no dia da inauguração da rádio, muita gente veio falar comigo. É bom lembrar o seguinte, essa é uma cidade de, nessa época, aqui, até hoje, né, uma cidade pequena, 20 mil habitantes, e 250 telefones, nem todo mundo tinha telefone em casa. Eu tinha, em função, assim, eu acho que foi no primeiro momento, sorteio, não me lembro assim, mas a gente tinha o telefone em casa, então era fácil. Só que era um telefone, hoje também inimaginável. Você levantava o telefone, tocava na central, na Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a CRT, né, era Magneto, aí eles lá é que linkavam. Sabe aquela cena de filme que tu via as telefonistas linkando? Era aquilo. Aí tocava lá na rádio. Então, quando eu já ligava ali e tal, eu dizia pra rádio. Né? E aí, normalmente, né, a Ione, que era da CRT, mulher de um colega nosso da rádio, depois o Alfeu Oliveira, né, pegava e já sabia. Quando era o Felipe no telefone, era para ligar para a rádio para dar alguma resposta. Esses concursos que faziam. Isso aí durou ali uma semana, eles me chamaram lá. Tá muito chato. É sempre você. Sempre você, tu é mais rápido que os outros. Os outros são mais inibidos, talvez. E aí, não tem como tirar ele do ar, junte-se a nós. E foi isso. E aí foi em Butiá, então, que você se consolidou como um nome no rádio do Rio Grande do Sul. Foi para Porto Alegre aí sim trabalhar. Eu fui para Porto Alegre fazer a faculdade, aí tive vários convites. Antes de concluir a faculdade, eu fui até as rádios Guaíba e Gaúcha para fazer um trabalho, aquele trabalho de conclusão do curso. Nas duas rádios eu tive convite para... Não era nem, naquela época não se falava estágio, né? Mas era para fazer um estágio. Eu disse, mas eu não quero fazer estágio porque eu já sou locutor entrevistador, que eu já tinha o registro profissional de radialista. E aí a Rádio Gaúcha me chamou para as eleições de 1989. E aí eu entrei na Rádio Gaúcha e não saí mais. Teve uma passagem importante pela Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. Fiquei 10 anos na Rádio Gaúcha, né? E aí eu fui no início dos anos 2000 para a Rádio Bandeirantes, a convite do Bira Valdez, pai da Paula Valdez, que trabalha conosco aqui na Band News TV, e o Bira, que apresentou o Canal Livre, apresentou o Jornal da Band, uma série de programas aqui na Bandeirantes, me levou para a Rádio Bandeirantes para fazer eu era o âncora do Jornal Gente, ele era o âncora, eu estava no Jornal Gente, só que depois o plano já era eu virar o âncora do Gente de Porto Alegre. E para apresentar o Band Cidade,
que naquela época ainda tínhamos aqui em São Paulo com o José Paulo Andrade. Eu era o José Paulo, por favor, né? Guardadas todas as proporções, eu só apresentava, mas coincidentemente eu apresentava os 2 programas que o José Paulo Andrade Lá na comandava. Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, interessante mesmo. E como que foi essa transição para a TV? Porque até os ouvintes às vezes perguntam e muito se fala sobre isso, né? Que quem faz rádio gosta mesmo é de fazer rádio. A Eu sou TV apaixonado por entra rádio. depois. Eu sou apaixonado por rádio. A TV aconteceu da seguinte forma. 1990, sou ruim de datas, mas 1993, eu acho, a RBS criou em Porto Alegre a TV Com, que era um canal aberto à noite, né? Ele funcionava 6 horas do dia aberto e 18 fechado, né? Na net. E aí eles levaram os, abre aspas, jovens, né, da Rádio Gaúcha, de outras emissoras, para fazer essa programação. Aí eu iniciei ali. Eu já tinha feito TV em outros momentos e tal, na faculdade. Eu já tinha sido selecionado para fazer um programa que foi ao ar na RBS TV. Já tinha sido um dos 4 alunos selecionados, mas eu queria mais rádio, então eu encaminhei para o rádio. Aí quando a RBS pegou e montou essa TV, eu fui para a TV e depois aí fui para a RBS TV, aí fui para Rádio e TV Bandeirantes e aí segui fazendo rádio e TV. Tem essa ligação muito forte com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul. Inclusive, o Alexandre Galvão, nosso ouvinte, está mandando aqui que conheceu mais do seu trabalho e gostou muito quando você esteve esse ano no Rio Grande do Sul, já sendo âncora da Band aqui em São Paulo, para a cobertura em loco de uma das maiores tragédias que seu estado já viveu, né? Que o Brasil já viveu. Foi. As tristes chuvas do primeiro semestre desse ano. Eu Como que foi isso, voltar para lá? Então foi o seguinte, eu estava... Quarta para quinta eu saí da Bandeirantes, eu saí do Jornal da Noite, madrugada, e comecei a acompanhar, né, o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e achando que estava demais o noticiário de chuva. Liguei para minha irmã no início da tarde, assim, umas 2, 3 horas da tarde, liguei para minha irmã e ela assim, olha, é o dilúvio. E eu vim para Bandeirantes, cheguei aqui no horário normalmente mais cedo que eu chego e falei com a Andressa Guaraná e disse, que é a nossa chefe da TV, da redação da TV, e disse para ela, eu quero ir para Porto Alegre. Ela disse, nós estamos pensando em mandar a Joana Treptow e eu acho que o Márcio Campos, que foram na primeira turma. Eu disse, eu quero ir para Porto Alegre. Ela disse, mas tu vai fazer o quê? Eu disse, eu vou ancorar o Jornal da Noite. E ela, então, vai amanhã. Assim, não, eu vou hoje. É hoje. Ela disse, mas o que tu vai fazer lá hoje? Eu, assim, eu dou um jeito. Me dá um telefone celular que eu chego em Porto Alegre e dou um jeito. Porque eu estava acompanhando o noticiário e via que ia ser muito complicado. Então, até o Jornal da Noite foi o primeiro jornal ancorado de Porto Alegre, de todas as televisões nacionais, né? Então eu cheguei em Porto Alegre, a gente conseguiu um voo às 8 da noite, cheguei em Porto Alegre às 10 da noite e dei 2 telefonemas para onde é que eu vou? Vai para a Defesa Civil. E não tinha estrutura nenhuma, né? Era eu, o celular, porque a gente não tinha montado nada ainda. E aí fui para a Defesa Civil e lá entrevistei o pessoal da Defesa Civil que já deu uma mapeada no que estava acontecendo. A gente já sabia que os rios estavam subindo e ia causar problemas. Só que ninguém imaginava que seria aquilo que a gente viu. E aí você foi assim de surpresa e ficou 19 dias. 19 dias. Primeiro que cheguei e o último que saí. Dos âncoras, né? Dos repórteres, teve repórteres que ficaram mais. E como que foi isso, assim? Porque tem um lado profissional de uma cobertura Foi marcante, pesado mas demais. também um pessoal, né? Foi pesado demais porque... Bom, primeiro foi interessante estar lá, né? Foi muito bom estar lá. Por quê? A gente via melhor brasileiro que é essa solidariedade da população. Então, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, mas teve algumas coisas que eram tipo assim, teve alguns momentos que me proibiram, tipo assim, vem cá, tu tá trabalhando
16 horas por dia, 18 horas por dia, calma, tu não vai conseguir, né? Porque a gente entra naquele ritmo e era algum momento as rádios me ligando e outros momentos atendendo a Band News TV e a TV Bandeirantes. Aí eu digo, bom, então me obrigaram a sair do ar, né? Assim, ó, tu tem que descansar. Só que quando eu saí do ar eu fui fazer voluntariado. Acho que é a primeira vez que eu estou montando isso. E aí é diferente. Aí é diferente porque tu tem uma situação que é... Uma coisa é tu reportar. Outra coisa é tu estar no trabalho do dia a dia vendo o que aquele voluntariado todo estava fazendo. Era muita gente ajudando, era muita solidariedade vinda de todo o Brasil. E um trabalho incansável, né, do Exército Brasileiro, da Aeronáutica, da Marinha, dos Bombeiros, sabe, da Polícia Militar, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Né, era todo mundo realmente pegando junto. E aí, no terceiro dia, porque inundou também no centro de Porto Alegre o Comando Militar do Sul. E aí todo mundo foi montado uma base dessa área militar na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, no Regimento de Cavalaria. E era muito interessante, porque era o seguinte, eu cheguei lá, fui dos primeiros também a chegar lá, e no primeiro momento era helicóptero do Exército, da Aeronáutica, subindo e descendo. Daqui a pouquinho tu olhava, era um helicóptero diferente. De onde é que é? Polícia Militar de São Paulo. Opa, da onde é que é? Polícia Militar de Minas Gerais. Bombeiro de Santa Catarina. Sabe, tu vai vendo a solidariedade, tudo que estava acontecendo, aquela mobilização que infelizmente, agora deixa eu fazer uma crítica, tem um lado político, porque eles também que amam entrar, né? Os políticos amam entrar nessa hora. Essa hora é... Eles não deixam Tentar só fluir. ser o salvador. Né? Não, eles não deixam fluir. Tudo estava funcionando com o voluntariado, tá? E até hoje, se tu olhar o que o Dunga está fazendo, o Dunga, o capitão da Seleção Brasileira de 94, o que o Tinga está fazendo, o que vários atletas, porque aí não tem assim, eu cito esses dois porque esses dois estão muito na linha de frente de vários projetos, mas o que vários atletas, o que o Neto fez pelo Rio Grande do Sul, sabe? O que muita gente se mobilizou. Artistas também, né? Cantor, ator. Sabe? Teve muita gente que se mobilizou. Né? A gente vê mais o resultado, hoje ainda, desse trabalho, do que realmente o trabalho dos governos federal e estadual, muitas vezes. Porque na hora dos políticos, a gente pega e diz assim, não, casa para todo mundo. Escolas reeridas, 10% apenas, estava lendo uma reportagem hoje, 10% apenas do dinheiro prometido para as escolas do Rio Grande do Sul chegou. É educação. A gente ouviu agora, quem está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil, prioridade da minha administração, os candidatos à prefeitura, é a educação. Todos eles colocam, né? Educação e saúde. Daqui a 2 anos, na eleição para governador e para presidente da República, educação é a minha prioridade, saúde, segurança pública, tudo vai ser uma maravilha. Chegam lá, não é a realidade. E é o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, as promessas não estão sendo cumpridas. Ainda bem que segue uma boa parte da sociedade gaúcha e brasileira mobilizada. Teve mais um leilão aqui em São Paulo. Hoje é sexta, na segunda ou terça-feira teve mais um leilão aqui em São Paulo de ajuda às pessoas do Rio Grande do Sul. Né? Um dos envolvidos aí foi o Neto. Mais gente, claro, mas uma das pessoas que colaborou muito foi o Neto. Porque assim, apesar de não se falar mais tanto sobre a tragédia, ainda precisa-se muito de ajuda. Mais de 2.000 pessoas estão em abrigos ainda. Você imagina que é o seguinte, não tem essa noção, né? Não, você tem uma casa, um teto, né? Aí aquilo desaparece, fica embaixo da água, você perde tudo. Você é levado para uma escola, para um ginásio, e aí começam as promessas. 6 meses depois,
você ainda está no mesmo lugar, no mesmo abrigo. É. Não, né? E eu lembro muito de conversar aqui, né, com os nossos repórteres que estavam em Porto Alegre, em outras cidades do Rio Grande do Sul, e muitos se emocionavam ao falar sobre o que estavam vendo, porque, primeiro, eram de lá, É. e, segundo, que viam a vida das pessoas basicamente ir por água abaixo, Eu literalmente. teve um dia, agora de novo, quase, porque eu sou muito emotivo, né? Mas o dia na Band News TV que eu pedi para me tirarem do ar. Eu comecei, eu estava narrando, as imagens iam chegando, né? Aquele negócio, a imagem vai chegando e você não está preparado, né? Você está ali narrando. E como eu conheço bem a região, conheço bem Porto Alegre, conheço bem a região metropolitana, o Rio Grande do Sul como um todo, na Band News TV, é na velocidade da notícia mesmo, né? Eu estava na redação da Band em Porto Alegre, e aí começaram a entrar imagens, eu comecei a narrar. Ah, isso aí é o centro de Porto Alegre, prefeitura, mercado público e tal. Ah, isso aqui já é zona norte de Porto Alegre. Né? E aí mostraram uma imagem que era da região. Hoje, vou eu emocionar de novo. Hoje morava babá dos meus filhos, Na região central. região norte, debaixo d'água. E justamente você falou, né, sobre a... Aí Lupato, eu peguei e temi pelo pior. Ali, eu temi pelo pior. Que é o seguinte, a gente convive com anjos na vida. Deixa eu respirar aqui para. Mas é que a gente convive com anjos na vida da gente. É a serra que ela mora, que a minha voz vai pro agudo. Mas não é que assim, ó. No caso, a Elsa criou os meus filhos. Me ajudou muito. E quando eu vi e reconheci a região que ela morava, debaixo d'água, e o noticiário que vinha, é que tinha pessoas que ficaram presas naquela região. Ali eu temi pelo pior. E aí eu pedi pra me tirarem do ar. Tá tudo bem com ela? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Que bom, porque Mas ali foi muito complicado, cara. E eu, pra te ver que passou 6 meses, eu não tinha recordado isso, e agora de novo, né? Porque realmente o que a gente viu ali, naquele momento, foi de temer pelas pessoas, cara. A gente não sabia quem tinha conseguido sair, se tinham pessoas que estavam dentro das suas casas, poderiam ter morrido afogadas dentro de casa. O noticiário de fake news era um noticiário muito complicado naquela hora. Muito complicado. Sabe, a gente tinha. A nossa missão naquela hora era realmente separar o que era verdadeiro da fake news. E aí você ligava para o corpo de bombeiros, e no caso, ainda bem que as minhas fontes de Porto Alegre estavam muito ativas ainda. Né? Eu ligava e as pessoas iam aonde? Tal lugar. Né? E aí elas iam monitorando, né? E dizendo, não, Felipe, isso é fake, isso não é real, não tá isso acontecendo. não está acontecendo. Aqui está alagado, mas não tem casa debaixo d'água, foram retirados todo mundo. Ah, Zona Sul, qual é a situação? Não, Zona Sul é assim, assim, assado. Né? Foi muito intenso tudo que aconteceu em Porto Alegre naqueles dias. Né? Eu morava em uma casa em Porto Alegre na beira do rio. Na beira do rio. Eu abri o portão do condomínio, era o rio. Né? E aí eu fui até lá. E lá não chegou a alagar.
né? Mas os meus vizinhos estavam todos eles em atividade de voluntariado. É, E aí eu me engajei com eles, né? foi uma linda ação, né, de Foi. todo o povo brasileiro. A gente viu até alguns jogadores, né, do Inter, do Grêmio, que estavam presos na cidade também, né, não podiam treinar, não podiam fazer Foi. nada e foram para as ruas, foram ajudar a Não salvar. tinha. E você falava sobre a identificação, né, que tem Vou te contar com um os negócio. lugares. Que é interessante. Na beira do rio, aquela famosa imagem, todo mundo conhece de Porto Alegre, a imagem mais usada da usina do gasômetro, ali foi montada uma grande central de ajuda, né? Ali não tinha rico e pobre. Era. Não tinha. Era uma assim. Os meus amigos com muita grana e os meus amigos sem grana estavam todos ali. Ali, como eu sempre fui de frequentar muitos lugares diferentes, e pela Band, inclusive, cobri carnaval em Porto Alegre, narrei o carnaval em Porto Alegre 2 anos pela Band, eu ia muito às escolas, né? Então ali eu encontrava o pessoal das escolas ajudando. E encontrava o pessoal da classe A de Porto Alegre ajudando. Todo mundo, sabe, um cozinhando, o outro limpando, o outro separando roupa, o outro ajudando alguém ali. Ali foi montado e foi voluntariado. O que foi montado ali era só voluntário. Ali não tinha governo. Foi uma ação espetacular. Eu fui fazer uma cobertura da montagem de uma portada. A portada é uma balsa que o exército monta em várias partes. Por quê? Porque como não tinha mais o cais do porto em Porto Alegre, você tinha que trazer o navio que saiu de Rio Grande tinha que atracar no meio do rio e lá no meio do rio tinha que se buscar combustível, alimentos que estavam vindo de Rio Grande, pela Marinha. Aí eu fui fazer essa cobertura. Chovia, 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 chovia. E o início eram 8, 9 da manhã, quando começou a montar, e aquilo se estendeu e eram 2 horas da tarde e tava a portada, essa balsa estava no meio do lago Guaíba, ou do rio Guaíba, eu sigo dizendo rio, né, em direção ao navio da Marinha. E aí aconteceu um negócio que ninguém tinha almoçado. Ninguém tinha, o pessoal todo do exército e tal, e eu era o único da imprensa que estava ali cobrindo naquele momento. Naquele negócio, um jet ski veio e perguntou: vocês querem comida? Isso nós queremos. Ele foi lá na usina do gasômetro, pegou quentinhas, marmitinhas e trouxe. E aí você vê o seguinte: o pessoal, a gente comeu chovendo, não tinha lugar para. Então você comia e a chuva caindo, você meio que protegia o prato ali, porque era a hora que todo mundo podia comer alguma coisa. Porque senão ninguém sabia. E isso aconteceu muitas vezes com milhares de pessoas. Ninguém sabia qual seria a próxima refeição das pessoas que estavam ilhadas, mas também daquelas pessoas que eram voluntárias, porque não parava. Aquilo foi 24 horas, 7 dias por semana. Foi um movimento de solidariedade de todo o Brasil, cara. Isso foi muito legal. Cobertura mais marcante da sua carreira? Sabe que tem uma coincidência. A primeira vez que eu fiz uma cobertura foi não nessa proporção, mas uma enchente pela Rádio Sobral de Butiá. Eu sempre digo isso, que eu aprendi muito naquela enchente em Butiá, porque aquela talvez tenha me impactado mais no sentido de fazer a cobertura, né? Era tudo novidade para mim. E aí a experiência, mesmo que eu me emocione e tal, mas uma experiência, claro, que ajuda. Foi a cobertura, em muitos momentos, mais difícil. Foi, não, mas é aquelas coisas, né? A gente nunca sabe. A gente sai daqui agora, você, eu, toda a equipe que está aqui, enfrenta um problema ali na frente, né? Então, mas foi uma cobertura complicada de fazer. Bateu muita emoção e segue batendo, né? Porque eu sigo lembrando disso. Sim.
A gente poderia ficar aqui mais algumas horas conversando, mas o programa está acabando. Eu queria agradecer a você, Felipe Vieira, que é o nosso âncora do Jornal da Noite e também da Band News TV, hoje contando um pouco da carreira e também dessa recente cobertura marcante que teve, voltando ao Rio Grande do Sul e acompanhando os estragos causados pelas chuvas. Já faz o convite aí para o ouvinte também, em que horário te acompanhar? 7h30 da noite na Band News TV, junto com a Lene Leone. E a qualquer momento, tipo 23h15 até meia-noite e 30, de vez em quando, porque varia o nosso horário, lá no Jornal da Noite, na Band TV, junto com a Thaís Dias. Obrigado, viu, Felipe? Eu que agradeço mesmo, né? Muito bom, sou ouvinte de vocês, né? Sou ouvinte do Elia, que vai entrar aí daqui a pouquinho, estou vendo o Pretzel ali, o Pretzel é meu irmão camarada, conheço esse guri há 30 e poucos anos. Sabe que o Pretzel começou, esse talento que ele é do esporte, mas ele começou no mundo rural, né? Sabia disso? Não. É... Campo e Lavoura, redator do Campo e Lavoura. O Pretzel sabe tudo de tudo, inclusive de Campo e Lavoura. Não, os talentos. Conteúdo, os múltiplos talentos de Alexandre Pretzel. Valeu, Felipe, um abraço. O outro para vocês, um beijo na audiência, até a próxima.